Muito bem, retornamos aqui, estamos ao vivo agora, 10 horas e 5 minutos, seguimos aqui no stand da UFPR TV na Feira de Cursos e Profissões, tentando levar até vocês muitas informações para quem está planejando a sua vinda aqui até o complexo da UFPR em Piraquara, para que vocês possam ter mais informações e ter um aproveitamento melhor da nossa feira, e trazendo também algumas informações que a gente sabe que vai com certeza ajudar você, futuro estudante da nossa instituição, a não apenas aproveitar a feira, mas inclusive já ingressar na universidade recheado de informações. E aí eu estou aqui agora, nós já conversamos mais cedo com a professora Maria Rita, o Renê conversou bastante sobre algumas oportunidades que a universidade pode ofertar, além do seu curso, da sua profissão. Nós temos muitos caminhos para que você possa trilhar dentro da nossa instituição, um caminho com mais tranquilidade, com diversas oportunidades. A professora Maria Rita trouxe um pouco desse olhar, e agora eu vou conversar aqui agora um pouco sobre o processo seletivo. Não sei se vocês já estão sabendo, mas a Feira de Cursos e Profissões marca também a abertura das inscrições para o vestibular, para o processo seletivo. Então hoje, dia 1º de junho, é essa data. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui com o professor José Carlos Eiden, que é coordenador do Núcleo de Concursos. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Estamos também com o professor Júlio Gomes, que é o pró-reitor de graduação, que também vai trazer muitas informações aqui que eu acho que podem rechear um pouco essa visita de quem vem para a feira, mas principalmente rechear a cabeça de sonhos desses estudantes. E aí eu queria começar, professor José Carlos, falando um pouco sobre o processo seletivo, que já vem aí com muitas alterações. Uma delas eu nem sabia, eu não tinha dado uma olhada no guia do candidato. O professor estava comentando um pouco antes da gente entrar no ar que o guia já trouxe um formato diferente. Que formato diferente é esse? De que forma que a gente pode trazer para o estudante essa percepção do que ele tem que observar nesse novo formato? Bem-vindo. Legal. É bom que você tocou nesse assunto, né? O público, né, que busca o vestibular, né, é um público diferenciado, né? E a gente passou a ter um olhar também para o tipo de comunicação que a gente tem com esse público, né? Eventualmente é um público que não vai curtir muito ficar lendo um edital de 50 páginas, mas que precisa ler um edital de 50 páginas para poder saber tudo o que vai acontecer no vestibular. Então aí, usando um pouco da história também, né? O guia do candidato ele é um documento que auxilia nessa compreensão das informações que estão no edital. Eventualmente, alguma informação que estava lá, ele passava batido ali, né? Então a gente resolveu reformular esse formato ali, colocar ele num formato muito mais comunicável, muito mais legível, né? Que fica muito mais interessante para o candidato olhar, né? As perguntas também que constam lá, né? Tem um FAQ lá que, assim, digamos, contempla todas as etapas do processo, desde a inscrição, fala sobre as cotas, né? Isso é muito importante a gente reforçar que a universidade tem a política de cotas, né? As cotas sociais hoje respondem por 50% das vagas que são ofertadas no processo. Então, explicar como é que funciona, né? Para que o estudante possa realmente aproveitar aquilo que a universidade está oferecendo, né? Mas aí tudo isso dentro de uma comunicação que também ele possa usufruir, ele possa compreender. Tem também as redes sociais do Núcleo de Concursos, né? Tem o Vestíbulo, a UFPR, que é o perfil do vestibular no Instagram, no Facebook. Então é um formato diferente de comunicação, né? Que a gente tem experimentado com sucesso, tem sido muito bom aí, uma equipe também nova ali que tá nos ajudando a fazer esse contato e trazer essa informação para beneficiar o candidato, né? Para que ele possa conhecer, né? E evitar um possível erro que vai eliminá-lo, etc. Então tudo isso na direção de melhorar para o candidato. E até eu já vou voltar a falar sobre o processo seletivo, mas eu acho que o professor José Carlos acabou trazendo, professor Júlio, uma questão aqui interessante, quando ele fala sobre como o processo de comunicação foi adaptado. Hoje as redes sociais trazem, o próprio guia. Eu lembro, professor, quando eu fiz o meu vestibular para a universidade, era o ano de 2000 para 2001, naquela época a gente comprava o guia do candidato e aí você preenchia à mão a última página daquele guia para que você destacasse, dobrasse e postasse aquilo no correio até a data limite, que era a data de inscrição. Mas você está jovem ainda. Tô denunciando aqui uma certa idade, mas isso já faz aí 22 para 23 anos e eu passei por esse processo de ter que ler esse guia com 50 e poucas, 60 páginas ali na minha mão, que era aquele guia. E aí a pergunta é a seguinte, professor Júlio. Hoje, eu acredito que a gente, na 19ª edição da feira, possa dizer que a própria feira
precisou e passou por um processo de aprimoramento muito grande da sua comunicação e da forma de apresentar a universidade e os cursos para o estudante. Estou enganado? Não, está correto, né? A universidade ela é aberta a inovações, é aberta à mudança do seu público. Essas gerações que estão aparecendo aí, elas vêm com uma outra pegada, uma outra comunicação, uma outra forma de diálogo. E a universidade, por extensão a feira, também tem que se adaptar a essa questão, né? Então, a universidade ela tem adotado o que eu chamo de uma política de portas abertas, e a feira representa bastante isso, né? Uma UFPR de portas abertas para a comunidade externa e até para a comunidade interna também, né? Onde os nossos cursos são apresentados, onde os futuros alunos da universidade, alunas da universidade podem tirar suas dúvidas, conversar sobre os seus cursos, né? Sobre a atuação profissional, sobre as oportunidades dentro e fora da universidade. Então é um motivo de um aprimoramento constante, né? Então a universidade está muito atenta a isso, no sentido de melhor servir a sociedade de modo geral e de ajudar os candidatos nessa fase muito difícil da vida, que é escolher o seu futuro, né? Que, até se você me permitir, Félix, agradecer a presença de vocês e subverter um pouquinho a lógica, fazendo eu uma pergunta, rebatendo o que você me perguntou, né? Claro. Que é como é que a UFPR TV, ou melhor, há quanto tempo a UFPR TV participa da Feira de Cursos e Profissões e como é que ela tem se modificado também nesse tempo, nessa questão da comunicação que você tão bem pontuou aí para nós. Veja, né, a gente está com esse formato aqui que está agora tentando abraçar o formato que está todo mundo assistindo, que são esses podcasts. Não é nenhum podcast, né, porque podcast a princípio seria só áudio, né, a gente faria um programa de rádio. Mas hoje as próprias rádios começaram a trazer aquele estúdio filmado, né, a imagem de estúdio. E a UFPR TV acabou trazendo esse formato esse ano, inclusive já como uma atualização, uma modernização. É a primeira vez que nós estamos fazendo uma transmissão exatamente nesse formato. Mas eu lembro, quando eu ainda estava estagiando e fazendo meus primeiros cursos, que a Feira de Profissões começou. Então, eu comentei que eu estou completando agora aí 20 e poucos anos de universidade, 19ª edição da feira, então eu vi a feira nascer. E eu lembro que nas primeiras edições da feira, a nossa cobertura, ela ainda era aquela cobertura de você trazer uma câmera, que a gente filmava com umas câmeras beta, vocês não podem ver agora, mas a gente está filmando esse nosso bate-papo aqui com câmeras Full HD, que já geram a imagem direto para o computador, e os nossos editores já conseguem não só transmitir para o YouTube a imagem em tempo real, como ele já consegue, inclusive, já armazenar isso no HD para daqui a pouquinho editar e fazer um VT, como a gente chama, fazer um material que a gente possa já veicular isso no horário de almoço, hoje à tarde ainda. E isso naquela época era impensável. A gente tinha uma fita beta, as nossas ilhas de edição elas ainda eram lineares, então a gente tinha que gerar o material. Tudo bem que era um pouco mais próximo o deslocamento, porque na época ainda não era no complexo de Piraquara, que nem existia. A gente fazia no Jardim Botânico as primeiras feiras de cursos de profissões, só que a gente tinha que se deslocar do Jardim Botânico até o bairro do Juvevê, que é onde está a TV, levando aquelas fitas para que a gente descarregasse aquele material, começasse o processo de edição. Então, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo fala, olha, agora 10 horas e 13 minutos, se você quiser, estamos aqui na Leopoldo Jacomel, em Piraquara. Eu já tinha que pensar bem na hora que eu ia dizer quando eu estivesse aqui nessa gravação, porque esse material iria ao ar às 13, às 14, às 15 horas. Então eu já tinha que dizer, olha, para você que está assistindo a gente hoje, a feira abre amanhã. Então, veja, né, a feira, inclusive, ampliou, tudo bem, hoje em dia a gente tem 4 dias de funcionamento, não era assim naquela época, mas hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando em tempo real com quem está nos assistindo, e esse estudante, como o professor José Carlos já tinha mencionado, ele realmente consome a informação da universidade no guia, mas consome na rede social, consome no perfil do Vestiba, consome o YouTube da UFPR TV, que acaba sendo uma fonte. Então tem muito estudante que uma hora dessa está assistindo a gente e que consegue aproveitar esse convite para estar aqui, de repente, na tarde de hoje ou no fim de semana, que é quando a gente está com a visitação aberta, já que nesses primeiros 2 dias as turmas já estavam agendadas. Então sim, professor, é um processo de adaptação e de modernização da forma de comunicação que nós passamos, tanto na linguagem. Hoje a UFPR TV se aproveita e se apropria muito dos estudantes que estudam
ainda na universidade e que estão passando pela sua atividade formativa, pela sua formação profissional com o estágio profissional dentro da UFPR TV. Então hoje aqui nós temos, daqui a pouquinho o pessoal vai poder prestigiar o trabalho deles. Nós temos a Luísa, é uma estagiária nossa aqui do UFPR TV, temos o Pedro, estarão outros estagiários ao longo dos dias conosco aqui, mas hoje, nessa manhã, eles estarão aqui com a gente. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou fazer uma entrada ao vivo. Olha, a gente vai lá para o corredor central agora que o Pedro vai fazer uma entrevista. A Luísa, eles são estudantes, eles ainda não estão formados, mas já estão tendo uma vivência profissional que eu, particularmente, quando eu entrei na universidade, não tinha tanta facilidade, porque justamente, tecnicamente falando, era um pouco mais complexo. E esse um pouco mais complexo, muitas vezes, não permitia que os estudantes participassem de tantas etapas como hoje eles participam. Então, é diferente para quem consome o conteúdo, o produto que a UFPR TV gera, mas é muito diferente para nós também que produzimos, que hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar mais com o estudante, de ser ainda mais presente nessa formação profissional e, claro, de conseguir estar mais presente na hora de prestar a informação no momento que ela deve ser prestada. A gente está aqui ao vivo, em tempo real. 19 anos atrás, né, quando a feira começou, 20 anos atrás, era diferente, né? Houve, professor, alguma orientação específica da Prograde para os cursos esse ano com relação à feira? Eu digo nesse processo que a gente veio da transição de pandemia, de ver a feira ser inicialmente cancelada, a gente não realizou a feira ali naquele momento, no auge da pandemia, aí a feira foi retomada, ano passado a gente já teve esse momento, e para esse ano, houve alguma orientação especial, algum diálogo, uma mensagem que deve estar sendo transmitida nesses 4 dias? Veja, a feira é um trabalho conjunto que envolve o cerimonial, o gabinete da reitoria, o núcleo de concursos como apoiador e a Superintendência de Comunicação, o SUCOM, e a Prograde é uma parceira nesse processo, né? Então houve uma reunião inicial com bastante antecedência junto com as coordenações de curso para apresentar como é que seria a feira, para destacar o papel da feira enquanto uma espécie de diálogo com a sociedade sobre o que nós somos e o que nós fazemos e sobre esse papel importante na orientação dos candidatos em relação ao nosso processo seletivo. Então, a Prograde, junto com todo o pessoal envolvido, se manteve sempre aberto no diálogo com as coordenações de curso, buscando levantar problemas acontecidos em edições anteriores, para que a gente pudesse ter uma feira melhor esse ano, que você bem colocou, esse aspecto especial de que talvez seja uma feira de que depois de alguns anos a gente se descola da figura da pandemia, né? Que talvez essa palavra pandemia apareça aqui pela primeira e última vez nesse nosso bate-papo. Então ela tem essa questão da presencialidade que foi definida desde o primeiro instante na discussão de como seria a feira, e esse papel de incentivar a participação de professores, de coordenadores de curso, dos alunos, né, e das alunas de graduação, porque eu já participei da feira como professor, como coordenador de curso, agora como pró-reitor. Eu diria que é um momento mágico no sentido de que você se relaciona com o seu próprio aluno da graduação fora da sala de aula. E a universidade ela precisa ter mais momentos como esse, né, em que você consegue chamar o seu aluno pelo nome num ambiente fora da sala de aula, e ele pode chamar pelo nome também, sem precisar usar o, digamos, prefixo professor, alcunha. Né? Então eu acho um momento mágico esses 4 dias, né? Então a orientação é enjoy the moment, né? E aproveite o melhor possível. A gente sabe que é cansativo, mas serve também para a gente sair do nosso cotidiano, né? E voltando à questão anterior, né, para não deixar você sozinho nessa, né? Eu fiz o vestibular em 82 para entrar em 83 e eu não me lembro como era o guia naquela época, eu não me lembro como eu preenchi, tá? Então a gente está nesse processo também de facilitar a inscrição no vestibular, estamos aí de braços abertos para os nossos candidatos e candidatas ao vestibular. Júlio, se o Zeca quiser complementar, fique à vontade. Mas pelo tanto de história que ele contou, ele esconde a idade, né? Ele sabe muito, né? Com essa cara de menino.
Não, esse ano passei já dos 40, né? Esse ano eu vou fazer 41 anos e para mim é um privilégio, assim, eu sou do interior de Goiás e eu acho que inclusive isso tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, e é uma pergunta que eu vou jogar para cima aqui, quem quiser responder, se os dois quiserem responder, fique à vontade. Professor, acabou de compartilhar com a gente a sua experiência, que você não lembra do seu guia de vestibular, né, professor Júlio? Eu quando vim para Curitiba bastante direcionado a estudar na Universidade Federal do Paraná. Eu lembro que lá no interior, eu morava numa cidade de 35, 40 mil habitantes, o que eu imagino seria a realidade de muitos dos quase 90 mil participantes que estarão conosco visitando. Olha, esse número é importante, gente. A expectativa é de 90 mil pessoas nesses 4 dias de feira aqui conosco no Complexo de Piraquara. Eu acho que essa situação que eu vou descrever agora pode ser de muitos. Eu morava no interior e a gente tinha distância física para a cidade grande, para a realidade de uma universidade, e uma distância até emocional, né? Porque você imagina a Universidade Federal como um objetivo que nessa idade, 16, 15, 16 anos de idade, parece muitas vezes inalcançável. E aí eu vim para Curitiba com essa missão, eu vim para Curitiba focado, meus pais perguntavam, mas por que Curitiba? Eu dizia, porque tem que ser a Universidade Federal do Paraná. Eu tinha comprado na banca de jornal um VHS que vinha com um guia de profissões genérico que falava sobre algumas carreiras e sobre algumas instituições do país. E desde aquela época, a Universidade Federal do Paraná já era colocada como uma das melhores do país, já era colocada como uma instituição de renome, uma instituição onde você poderia confiar o seu futuro na mão dela, que era assim que eu enxergava aos 16, 17 anos. E vim para Curitiba, realizei esse sonho. Para mim é um privilégio dizer que eu estou com 40, quase 41 anos de idade e mais da metade da minha vida já vinculada e estou até hoje nessa instituição. E aí eu quero perguntar, professores, para vocês, o professor José Carlos, se quiser partilhar a sua experiência de como ele ingressou e chegou, em que momento na universidade, qual é o sentimento que vocês têm hoje, depois de terem, assim como eu, acredito, sonhado, imaginado, e a gente hoje consegue se colocar no lugar desses meninos e meninas, do sonho que eles estão agora acalentando em seus corações de ingressar na nossa instituição. Como vocês hoje conseguem olhar para a universidade e para esses novos sonhadores que aqui chegam? Posso começar? Bom, então não é autopromoção, ok? Mas quando você contou a sua história, é a minha história. Por favor. Tá? Então eu saí Bom, estou ficando mais velho, vou fazer 57, tá? Vai ter que falar a idade? Já tem que falar a idade. Virou pré-requisito. Estou com 57, né? E eu saí da casa dos meus pais para fazer o último ano do ensino médio. Eu sou de uma cidade no interior do Paraná, norte do Paraná, Cornélio Procópio. Vim para Curitiba com 15 anos para fazer o último ano do ensino médio e entrei no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná com 16 anos. Então, se você fala que mais da metade da sua vida, a minha é muito mais que isso, porque vou fazer 57, então são 41 anos que, de uma forma ou de outra, eu estou relacionado à Universidade Federal do Paraná. Houve aí um interstício em que eu fui professor de outras instituições, mas mantinha uma certa relação com a Universidade Federal do Paraná. Então, quer dizer, na verdade, a Universidade Federal do Paraná pavimentou a minha vida, pavimentou a minha trajetória, né? Então, não consigo falar sobre a minha trajetória e aqui no pensamento eu estou falando para mim mesmo, não chore, não chore, não chore. Porque quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais emotivo. Fica mais emotivo, então, normal. Quando você começa a contar a sua própria história, dá vontade de chorar. Mas, como eu voltando, eu não consigo traçar a minha vida sem falar da Universidade Federal do Paraná, porque ela é a minha estrada, né? Enquanto aluno, entrando com 16 anos, depois me formando como 21, e a partir daí sendo professor com 23 anos na PUC, por exemplo, e depois voltando à universidade, fiz o meu mestrado aqui, daí voltando para a universidade como professor, e nunca imaginei chegar na posição que eu estou agora, né? Eu sempre brinco que os convites que eu falei não, eu acabei assumindo, então essa posição também foi fruto de um não meu, tá? Então, diria que a universidade cumpre esse papel importante de traçar, de certa forma ajudar no traçado de um caminho, de uma projeção para o futuro. A gente entende que é um marco muito importante nessa transição do ensino médio para a educação superior. Você vai para um ambiente talvez sem tanto controle como a gente tem no ensino médio, às vezes o aluno e a aluna se perdem um pouco nessa excessiva liberdade, mas eu acho que é um patrimônio, é um valor da universidade também, essa excessiva liberdade, onde você começa, de certa forma,
a sofrer as consequências das suas próprias decisões. Isso é importante no sentido de amadurecimento do seu crescimento pessoal. Então isso você vai ter na universidade, de certa forma. Então fica aí de novo o nosso convite. Eu tenho certeza que a Universidade Federal vai ser inesquecível para todos que entrarem a partir dos nossos próximos ingressos, e o que a gente quer é cada vez mais candidatas e candidatos e cada vez mais alunas e alunos, e que a universidade possa ser esse marco na história das pessoas. Se você me permitir alongar um pouquinho na resposta... Claro, mestre. Às vezes você vai em consultórios, né? Aí você vê aqueles diplomas pendurados na parede, e na posição que eu estou atualmente eu sempre pergunto, né? Você se formou na Federal? E você vê o orgulho das pessoas falando sobre a trajetória acadêmica, né? Então, não tenho palavras, sabe? É indescritível, né? Isso é verdade. Eu também tenho esse hábito de ver os diplomas nas paredes. Quando eu vou para consulta, eu sempre faço questão de puxar a conversa, de dizer que eu trabalho na universidade, isso é gostoso. E você, professor José Carlos, também? Vai ter que contar a idade. Vai ter que contar a idade, e se ficar emocionado, pode chorar, tá? Aqui é um terreno fértil eu ainda não estou nessa fase do Júlio, eu vou chegar daqui a pouco. Eu tenho 46 anos, eu fiz o vestibular aqui na universidade também, em 1994. Estou aqui no meio, acho que dos dois, né? Também comprei na banquinha o guia. Eu lembro da capa até hoje, daí por estar no núcleo de concursos eu vejo com carinho ele lá é um material de cuidado nosso. Inclusive, Félix, abrindo um parênteses, esse ano o núcleo faz 50 anos. 50 anos do núcleo de concurso, olha só. De instituição da antiga Comissão Central do Concurso Vestibular, que depois veio a ser o núcleo de concursos. Ela está fechando 50 anos nesse ano. Nós estamos organizando uma festa muito legal, muito bonita. Aí estou dando spoiler aqui, nem sei se já era para falar, né? Mas nós vamos ter uma festa bonita, vai ter uma exposição com o material do vestibular, né? E aí é uma viagem na história, né? Então temos professores técnicos aqui, alunos da universidade organizando essa exposição. Então tem muita coisa interessante. E aí quando eu passo na sala onde eles estão trabalhando, eu vejo o guia do meu ano. E eu me lembro dessa última página preenchida e tal. E embora eu não tenha vindo de fora, né? Eu sou curitibano, eu sou muito de bairro, né? Eu não morava no centro, né? Eu brinco que você sai do boqueirão, mas o boqueirão não sai de você. Curitibano, né? Então, raiz, né? Curitibano o boqueira raiz. Na veia, professor. Então, era uma outra realidade, né? A gente não saía, a gente não tinha esse acesso, né, que os meninos e meninas hoje têm, né, no celular ou na internet. E quando eu ouvi falar, né, da primeira vez ali sobre vestibular, foi muito tardiamente, porque eu não pensava, né? Eu queria tocar guitarra e namorar aquela menina dos olhos verdes, né? E aí depois eu casei com ela e estou casado até hoje. Mas quando eu descobri que, puxa, existe um caminho, né? Existe uma coisa que você não sabe nada, e no meu caso era matemática, né? É uma coisa que eu não sabia nada, mas era apaixonado, né? Então eu tinha alguma habilidade ali na escola e escolhi aquele curso naquele momento. Fui muito feliz. Eu roí essa universidade, até essa oportunidade, eu digo até o osso, né? Então aproveitei muito. Tive a oportunidade de sair daqui, iniciar meu doutorado na USP. Fui professor na USP de 2006 a 2011. E aí, pegando um gancho aqui na fala do Júlio, né? A USP é fantástica, né? Eu amo a USP. É um espaço que faz jus ao nome que tem, né? Mas em relação a esse reconhecimento, a esse pertencimento da sociedade em relação à universidade, né? Não tem nada igual ao UFPR aqui, né? Então, possivelmente a única universidade que tem o seu prédio, né, como símbolo da cidade, né, da capital. Então, isso daí é imaterial e reflete esse sentimento imaterial que todos nós temos e ficamos emocionados quando falamos, né, da universidade, porque ela é essa porta de entrada, ela é a possibilidade de mudança de degrau social. Ela representa isso para nós, né? Eu acho que é isso que a gente tem como desafio, né? Júlio na Prograde, eu no núcleo, né? E a gente tem conversado muito, o FPR TV junto,
é mostrar para essa meninada que sim, a ascensão, a busca por conhecimento, a mudança, ela passa sim por aqui. Esse é um caminho de mudança, né? Então, eu olho nos estandes, né? Eles olhando ali e procurando as informações e querendo saber. E eu acho que é tão legal porque me remete, né? Eu não participei da feira, né? Não tinha ainda, né? Mas trazer essa informação, trazer esse pertencimento, né? Acho que é isso que falta muito para nós, né? E para a geração deles mais ainda, né? Então ele vai pertencer a uma instituição que já existia muito antes dele e vai existir por muito tempo depois. Isso traz muita paz, traz muita tranquilidade, é muito legal, é muito bom. Então, esse ambiente aqui, essa alegria de ver uma feira... Tava faltando uma muvuca. Tava faltando uma muvuca, né? A pandemia nos privou disso. Posso complementar aqui? Deve. Bom, já que estamos falando em datas, né? Eu comemoro 35 anos de formado e 40 anos de ingresso, né? Que eu ingressei em 83, então é muita estrada, né? E a universidade, em especial a Prograde, ela está muito preocupada com essa questão de qual é a porta estreita. E a porta estreita, já há muito